Queda na coalizão negra. Uma coalizão branca você pode chamar de coalizão negra, é uma das táticas e estratégias dos inimigos na promoção de guerras e na elaboração de conspirações. Na prática, para formar uma coalizão grande e eficaz, é sugerido que os grupos se concentrem em algumas questões comuns que sejam suficientemente amplas para incluir diversas partes, enquanto deixam de lado outras divergências. Muitos partidos políticos formam coalizões em parlamentares, especialmente em sistemas multipartidários, onde nenhum partido tem a maioria absoluta. Apenas 2 horas após o cessar-fogo entre o regime sionista e o Hezbollah libanês, cerca de 20.000 terroristas cruzaram as fronteiras do norte da Síria, que estão sob controle do governo turco, onde os Estados Unidos possuem mais de 20 bases militares na região. Esses terroristas, portando diversos armamentos modernos, principalmente fabricados pelos Estados Unidos e por Israel, iniciaram uma insurreição, massacre e destruição de casas e infraestrutura. Os terroristas, que se autodenominaram Fateh al-Sham, libertadores da Síria, eram uma coleção de nacionalidades diferentes, incluindo tajiques, uzbeques, uigures, turcomenos, de partes do Cáucaso, jordanianos e alguns sírios, entre outros. A organização de um número tão grande de terroristas de várias nacionalidades e seu treinamento para um ataque relâmpago e surpreendente requer, no mínimo, de 2 a 3 meses de planejamento e preparação anterior, algo que está além da capacidade e do alcance dos grupos terroristas, especialmente os de ideologia takfirista. Sem dúvida, isso deveria ter sido realizado por um ou mais governos. Os terroristas entraram pelas fronteiras do sul da Turquia e do norte da Síria, e a passagem deste maciço grupo de 20.000 pessoas não poderia ter ocorrido sem o conhecimento e a cooperação do governo de Erdogan. Na região norte da Síria, há cerca de 20 bases militares dos Estados Unidos, e é claro que o ataque dos terroristas foi feito com o conhecimento e a supervisão do exército americano. Triângulo vermelho apontando para cima. Nos momentos iniciais da invasão, os terroristas declararam explicitamente que reconheciam Israel e até falaram sobre amizade com o regime sionista. Embora, sem essas declarações, seja evidente que as posições dos terroristas se alinham perfeitamente com as posições previamente anunciadas pelos sionistas sobre a resistência e a Síria. Um número considerável de terroristas também entrou do sul da Síria e das fronteiras do norte da Jordânia. Em outras palavras, o governo do Reino da Jordânia também esteve envolvido nesta invasão. Os meios de comunicação sionistas relataram na madrugada de terça-feira que caças israelenses realizaram cerca de 300 ataques na Síria nas últimas 48 horas para criar democracia e liberdade. Israel já havia presenteado o Líbano e Gaza com democracia antes. Os takfiris não atiram uma única bala contra os sionistas. Será que eles têm a capacidade, permissão e vontade de se opor aos ocupantes israelenses e americanos na Síria? 4 Os pontos acima, que são apenas uma parte das evidências e indícios disponíveis, não deixam nenhuma dúvida de que o governo de Bashar al-Assad caiu sob o ataque conjunto dos Estados Unidos, Israel, Turquia e Jordânia, e que os terroristas tinham apenas a missão de executar as ordens ditadas. É evidente que, nesse contexto, não se pode e não se deve ignorar alguns outros fatores internos que foram eficazes ou aceleradores no governo sírio. O exército sírio não havia sido purificado de elementos com uma agenda divergente e até mesmo alinhados com o inimigo. Níveis, não deixam nenhuma dúvida de que o governo de Bashar al-Assad caiu sob o ataque conjunto dos Estados Unidos, Israel, Turquia e Jordânia, e que os terroristas tinham apenas a missão de executar as ordens ditadas. É evidente que, nesse contexto, não se pode e não se deve ignorar alguns outros fatores internos que foram eficazes ou aceleradores no governo sírio. O exército sírio não havia sido purificado de elementos com uma agenda divergente e até mesmo alinhados com o inimigo.